Bem-vindos a mais um momento à luz na palavra. Vamos estudar o livro de Êxodo 34, do versículo 29 ao 35. A palavra do Senhor diz assim: Quando Moisés desceu do Monte Sinai, trazendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por haver Deus falado com ele. Quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Então Moisés o chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e lhes ordenou tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Mas entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel o que lhes era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que a pele do seu rosto resplandecia, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com Deus. Ao lermos esses versículos, a primeira coisa que observamos é que Moisés era um homem, era um líder muito próximo, muito íntimo de Deus, a ponto de ficar com seu rosto ali resplandecendo após se encontrar com Deus, em suas subidas ali no Monte Sinai. O texto diz que o rosto de Moisés resplandecia após ter estado com Deus, fazendo com que Arão e os príncipes da congregação se enchessem de temor. Podemos ver também que de tempos em tempos Moisés subia ao monte novamente para buscar a Deus, e quando descia falava com o povo sem véu. O interessante nessa história é que o apóstolo Paulo, muitos anos depois, criticou essa atitude de Moisés. Isso está lá no livro de 2 Coríntios 3, do versículo 13 a 18. Vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje, a leitura do velho pacto permanece, o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, convertendo-se um deles ao Senhor, lhes é tirado o véu. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Perceba que Paulo começa falando: não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face. Interessante, né? Como assim? Por que o apóstolo Paulo criticaria um líder tão usado por Deus? Por que Paulo não concordava com essa atitude de Moisés de colocar um véu para falar com o seu povo? Moisés colocava o véu quando o brilho do seu rosto estava se acabando. Se você analisar o texto, se formos analisar o texto, nós perceberemos, você perceberá que quando ele descia do monte, ele falava sem véu. Mas quando estava para subir novamente, ele colocava o véu. E o porquê disso? Para que os israelitas não vissem que o brilho do seu rosto estava ali acabando. E o que o Paulo queria dizer?
Paulo queria dizer que quando a bateria, podemos dizer assim, de Moisés estava acabando, em vez de ele ser verdadeiro e sincero com seu povo, ele colocava o véu para que o povo pensasse que o mesmo brilho ainda estava ali presente, ou seja, o brilho já não mais estava no rosto dele. Era necessário um novo tempo na presença de Deus para que aquele brilho voltasse. Então os israelitas consideravam essa glória algo maravilhoso e empolgante. Mas o que diriam se soubesse que estava se dissipando? O que eles diriam se visse que seu líder estava perdendo a glória? Então Moisés colocava o véu para que os israelitas olhassem para ele com o mesmo temor de sempre, mesmo que seu rosto já não brilhasse mais tanto assim. Entende agora porque Paulo criticou Moisés, essa atitude de Moisés? Porque ele não estava sendo verdadeiro com seu povo. Porque Moisés estava tentando manter algo que já não mais existia na sua vida naquele momento. E por essa razão, Paulo cita essa história à igreja de Corinto, pois o mesmo estava ensinando eles a serem verdadeiros e sinceros diante de Deus e diante dos homens a todo tempo. Esse é o ensinamento que o Espírito Santo está querendo nos trazer nesse dia. 2 Coríntios 3,18 diz: portanto, todos nós, com o rosto descobertos, refletindo a glória que vem do Senhor, essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. A falsa espiritualidade não ajuda ninguém. Esse erro tem um nome. Esse erro chama-se dissimulação. Essa atitude é antiga. Começou com Adão e Eva, lá no paraíso. A dificuldade do primeiro casal em admitir seu pecado fez com que eles se escondessem. E este parece ser um padrão de comportamento do ser humano desde o início da humanidade e repetidamente é visto na vida de líderes que, mais do que qualquer outra pessoa, devido ao seu nível ali de exposição pública e da responsabilidade de serem homens e mulheres de Deus ou de referência, não querem que ninguém nunca vejam qualquer traço de fraqueza, de erro ou de pecado em suas vidas. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Ele cometeu o pecado a adulterar com Batseba, mas isso não ofuscaria a sua imagem a princípio, até que a mulher lhe deu a notícia da sua gravidez, resultando do erro deles. Então a tentativa de encobrir o pecado cometido só deixou pior a situação. O pecado progride de adultério a homicídio, com a consequente perda de seu filho. Se o rei Davi tivesse reconhecido o seu pecado, em vez de fazer de tudo para esconder o seu erro, a história teria sido bem diferente. O que precisamos aprender é que, tanto diante de Deus, como diante dos homens, precisamos ser verdadeiros, em vez de fingirmos aquilo que não somos, ou aquilo que não vivemos. Pois Deus só vai agir em nossa vida quando reconhecemos que a sua presença já não brilha mais em nossa vida como brilhava antes. É preciso subir ao monte de tempos em tempos, nos enchermos novamente com a presença gloriosa de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que orar a todo tempo, nós temos que buscar a presença do Senhor a todo tempo. Moisés não precisava fazer isto, ele era um bom líder, um líder aprovado por Deus, mas em algum momento começou a se esquecer a opinião de Deus e a seu respeito, e achar que a opinião dos homens era mais importante para ele. Quando uma pessoa esconde uma fraqueza, uma limitação,
e não estamos falando de pecado agora, nesse momento, sua atitude pode parecer qualquer outra coisa, mas ainda é dissimulação. Quantos de nós não praticamos esses atos de dissimulação? Vamos ver a atitude de Paulo no livro de Romanos. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Pois o que faço, não o entendo. Porque o que eu quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. O que Paulo estava dizendo aqui? Ele estava reconhecendo as suas fraquezas, as suas limitações, reconhecendo que falhava, que errava, que pecava. Ele escolheu não colocar um véu diante do povo. Você não vê em nenhum momento desse texto Paulo fingindo uma espiritualidade desnecessária, mas você o vê literalmente abrindo seu coração, sendo sincero, sendo verdadeiro com o povo, pois ele sabia que assim como todos os que ali estavam, ele também precisava da ajuda de Deus para prosseguir, vivendo a vontade de Deus em sua vida. Essa tem que ser a nossa atitude. Nós temos a tendência de não querer mostrar a nossa fraqueza, mesmo se nem fraqueza for de fato, se só puder ser interpretada como tal. Mas ao dizer não somos como Moisés, Paulo mostra que por haver entendido as consequências desse ato, ele preferiu agir com absoluta honestidade em todo o seu comportamento cristão. Quantos hoje em dia estão usando véus espirituais? Você pergunta se está tudo bem, ele responde, graças a Deus, tudo maravilha, véu. Por dentro, ele está em luta, está em guerra, prefere ficar de aparências. 2 Coríntios 12, do versículo 9 a 10, a palavra de Deus diz assim: E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Aleluia, Pai. O poder de Jesus, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Glória a Deus, Pai. Ou seja, quando estamos usando um véu, quando estamos fingindo, ou tentando aparentar que está tudo bem, mesmo sem ser essa verdade sobre nós, nós deixamos de receber a ajuda de Deus que tanto precisamos. Do contrário, quando reconhecemos as nossas fraquezas, quando eu reconheço as minhas fraquezas, quando eu reconheço que possuo defeitos e que preciso da ajuda de Deus, Deus vem com todo o seu poder e transforma todas as coisas, ajudando-me a prosseguir, nos ajudando a prosseguir. Paulo sempre deixava claro que não era perfeito, que tinha defeitos, que era falho e principalmente que precisava desesperadamente de Deus. A glória vem quando se remove o véu. A transformação só acontece quando o rosto é desvendado. Se não tirarmos a máscara, seguramente o poder transformador operado pelo Espírito Santo não irá se manifestar. Abra o seu coração.
que nós possamos abrir os nossos corações, que nós possamos tirar o véu, tire o véu e deixe Jesus entrar e realizar toda a vontade do Pai na sua vida. Que Deus os abençoe. Até o próximo. A Luz na Palavra.